Marcos Terena. Senhoras e senhores, muito bom dia. Uma saudação aqui aos parlamentares que se encontram, na pessoa da nossa amiga e companheira Lídice, e os indígenas que estão aqui, na pessoa do Edson Xerente, que é lá do Tocantins, e todos os presentes. Eu sou lá do Pantanal, também não sou do Tocantins, sou lá do Pantanal do Mato Grosso do Sul, e sou articulador internacional dos Jogos Mundiais, né? Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, eles nasceram numa articulação que nós fizemos. Eu sempre considero isso como uma iniciativa da inteligência do pensamento indígena, né? A gente não gosta de se submeter muito aos protetores dos índios, porque a gente tem que exercitar, inclusive na dificuldade, os nossos valores como cidadãos indígenas e especialmente as nossas soberanias como povos, né? Eu sou funcionário da FUNAI também, eu sou piloto de avião, piloto comercial de avião, mas eu também bati a minha bolinha, como a gente diz, né, senador Romário? Nós tínhamos um esquadrão de futebol aqui em Brasília que se chamava Curumim. E era um time formado por estudantes indígenas. Na verdade, era a forma que a gente tinha, na época da ditadura, de podermos levantar a nossa voz. Sempre jogávamos contra as universidades, contra as cidades aqui do entorno, e também com o jornalista, para fazer a cabeça do jornalista a compreenderem o que significava o nosso momento de lazer, de esporte, como nós vamos fazer também nos Jogos Mundiais. Muita gente pensa que os Jogos Mundiais, ou os Jogos Indígenas, como nós chamamos, é um campeonato de índios. Não é isso. Nós temos quebrado a cabeça, nós como organizadores indígenas, temos quebrado a cabeça para montar esses Jogos Mundiais. Imagina, por exemplo, quando a gente recebe um pedido dos índios da Sibéria. Índios da Sibéria. Mas, pô, quem são esses caras, né? Não conhecemos eles. Inclusive, vou ter que ir à Sibéria, passar 3 dias viajando para chegar na Rússia, ficar um dia lá e voltar mais 3 dias, né? Só de viagem, imagina vocês, esses irmãos que virão aqui para os Jogos Mundiais. De repente, vêm os famosos pigmeus, né, da África, pedindo para participar também dos Jogos, os índios da Etiópia, os índios da Nigéria, né, que são do continente africano, aqueles grandões. A gente até pensou assim, vamos convidá-los, mas desde que não sejam aqueles caras do Quênia, né, porque senão a gente vai perder a corrida para eles, né? Então nós temos também os nossos macetes, como se diz, as nossas articulações. Por quê? Porque, como disse o senador Romário aqui no seu discurso, o importante para nós não é só ganhar, né? Nós somos vencedores, mas o importante também é celebrar. E o Brasil vai ter a oportunidade, através de uma iniciativa dos índios do Brasil, de organizar um grande evento que ninguém sabe direito como é que vai ser. Eu estive na segunda-feira, na sede da ONU, em função do Dia Internacional dos Povos Indígenas, e me encontrei com a governadora. Tudo bem? Governadora. Pois não. Só para registrar e agradecer a presença da senhora Cláudia Martins Leles, vice-governadora do estado de Tocantins, e explicar que nós iniciamos com a palavra do presidente do ITC e, após ele, então, passaremos a palavra para a senhora. Muito obrigada. Dia 9 de agosto é celebrado o Dia Mundial dos Povos Indígenas, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, eu fui, por casualidade, a Nova York e me encontrei, então, com o secretário-geral da ONU, o senhor Ban Ki-moon. E uma coisa também que é muito importante explicar para o pessoal é que os jogos, a gente não gosta muito de juiz nos jogos indígenas, né?
mas provavelmente vamos ter que ter para o futebol masculino e futebol feminino. Mas a maioria das competições, vamos chamar assim, dos indígenas, não tem juiz, que é um ensinamento que a gente procura também mostrar para a nossa juventude, para a juventude brasileira, que a gente tem que reconhecer quando nós ganhamos, mas também quando nós perdemos. Essa é uma tradição indígena, então nós vamos exercitar isso. Então eu estava explicando isso para o senhor Ban Ki-moon, e para que ele pudesse vir aqui no dia 23 de outubro, aqui em Palmas, participar da cerimônia sagrada, o fogo sagrado, que vai ser a grande celebração dos povos da abertura dos Jogos. Isso também é um estudo que nós estamos fazendo para mostrar que os Jogos indígenas têm também a sua espiritualidade, né? Nós vamos acender o fogo sagrado um dia antes, lá no local de Palmas. Todo mundo, inclusive o prefeito, o governador, quer saber onde é esse lugar. Mas nós não podemos falar. Mas no dia a gente vai informar qual vai ser esse lugar, porque tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com a espiritualidade. Todo o processo de construção dos Jogos é feito pelo Comitê Intertribal, através dos membros dessa comissão, desse Comitê Intertribal. A nossa equipe do Comitê Intertribal é muito pequena, mas a gente se divide em 5, 10 pessoas para a gente dar conta do recado. E queria salientar também a importância do apoio do governo federal. A presidente Dilma esteve com a gente lá no lançamento dos Jogos aqui no Mané Garrincha, e foi importante, foi quando ela fez uma menção sobre a base alimentar da força física dos povos indígenas. Os indígenas brasileiros, principalmente, eles não treinam, eles não estão treinando. O canadense está treinando, o panamenho está treinando, os caras da Nicarágua, todos eles estão treinando, menos nós, os brasileiros, porque a força física vem da base alimentar. Então, uma das discussões durante os Jogos vai ser a soberania alimentar, com o apoio do ministro Patrus Ananias. Nós queremos mostrar por que o índio é forte. Ele não vai no ginásio, ele não faz treino, né? Não treina todo dia, mas ele é muito forte e ele sabe se articular dentro do seu campo de atuação. E esse tipo de modalidade, de exemplo, nós queremos também trazer para as Olimpíadas Mundiais. Mostrar que o importante não é você tão somente ganhar a medalha. A medalha dos povos indígenas é a medalha da vida. E durante essa discussão, muitas ONGs reclamam da gente porque a gente não fala da demarcação, mas a gente quer mostrar que os indígenas são fortes quando ele tem a terra demarcada. Então, eles têm a tranquilidade de viver no seu território, têm a paz com os vizinhos e não tem conflito. Quando o governo demora para demarcar as terras, acontece a demanda jurídica, o conflito com os vizinhos, e isso nós não queremos. Então, o índio que vem para os Jogos é o índio sadio, é o índio forte, é o índio soberano. Não queremos índio chorão, ficar reclamando. Nós temos que continuar lutando pela demarcação da terra. Lá vamos ter, por exemplo, um programa de saúde, vamos ter também um programa de base alimentar. Toda a cozinha que vai ser construída pelo Ministério do Esporte vai ter um acompanhamento de índios que estudam nutrição na universidade. Então, toda a mão de obra que a gente vai tentar incorporar vai ter. Muita gente não compreende isso, né? Não entende por que está trazendo o índio para participar. É porque ele precisa aprender como que funciona o mundo do branco, para ele também poder exercitar a sua soberania, né? E... acho que ele não está se sentindo bem. Está tudo bem? Ok. Também vamos ter, durante os Jogos Mundiais, o desfile da moda e da beleza indígena. Muita gente está dizendo assim, mas as mulheres vão andar assim igual as modelos da cidade, os manequins. Não se trata disso, mas é demonstrar o valor da mulher indígena como base de toda a nossa sociedade, seja política, seja familiar, mas é a mulher que é a base soberana das famílias indígenas. E, por último, o que eu queria comentar, eu queria ver se está no ponto aí o primeiro vídeo, tem um vídeo que eu queria mostrar para os senadores, principalmente. Onde que está o...
Hã? Tá? Mostra aí, por favor. Eu não sei qual que está na... Oi, eu sou Kali Ruth, mas podem me chamar de Kali. Sejam muito bem-vindos ao lançamento oficial dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Cada povo se caracteriza pelos seus adereços. Meu cocar é feito de palha e é usado pelos timbiras. O meu cabelo é uma homenagem aos povos do Alto Xingu. Já essa pena aqui é típica dos povos norte-americanos. E as pinturas no meu corpo são usadas por irmãs xinguanas em celebrações. Ah, os alargadores viraram moda, né? Mas a gente sempre usa quando se torna adulto. Bom, o colar foi um presente. E os braceletes são carajá. Legal, né? Já esse saiote é usado pelos irmãos Wayampi, viu? E a cabaça? Todo mundo tem aqui. Eu levo água na minha. Bom, espero que tenham gostado. E eu vejo vocês na abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Esse vídeo, né, de 1 minuto, a gente tem procurado divulgar, porque não tem sentido a gente fazer os Jogos Mundiais. O Ministério está investindo muito recurso nesse trabalho. Se nós não conseguirmos fazer uma aliança com a sociedade brasileira, né? Aqui, eu espero que aqui com os senadores, todas as palavras que foram faladas pelos senhores foram oportunas e foram entusiasmadoras para nós, né? Para que a gente continue nessa missão, nesse trabalho. Não, como eu disse, não é um trabalho fácil, mais fácil surgirem críticas, mas a gente tem um norte, a gente tem uma missão. A gente não se deixa afetar pelas críticas. Nós estamos acostumados com isso. Nós somos com aquele centroavante, né? Que fica ali na beira do gol e nós vamos fazer o gol. Agora, precisa ter um lançador, né? Precisa ter um cara como o Gerson, né? Que eu sou botafoguense, então eu lembro do Gerson. Para lançar a bola, para o centroavante poder fazer o gol, né? Não sei se ainda tem centroavante, mas é do meu tempo, né? Que jogava futebol. E se nós não fizermos essa aliança, a gente não consegue acelerar os produtos indígenas do Congresso Nacional. Os direitos, a questão da PEC 215, né? É uma etapa de luta. Ela não termina apenas com o protesto. A gente tem que construir isso numa aliança ampla com o Congresso Nacional, sejam os deputados, sejam os senadores, e principalmente com a sociedade, para que ela compreenda que nós não somos obstáculos ao desenvolvimento, né? Nos Jogos Mundiais, nós vamos ter também uma feira de produtos agrícolas da família indígena. Então, lá, a comida lá vem da mandioca, que eu queria lembrar isso em relação à senadora, à presidente, quando ela fez menção da mandioca, e muita gente ficou brincando com o discurso dela, que foi um discurso assim do coração, né? Ela não estava lendo o papel, mas ela lembrou que a base alimentar dos índios é a mandioca e o milho. Ninguém falou do milho, só ficaram se referindo à mandioca, que é a base alimentar. Da mandioca a gente faz farinha, a gente faz pão, a gente faz beiju e, inclusive, a cachaça. Do milho também. Então, nós queremos, com esse grande complexo, são os Jogos Indígenas, demonstrar que nós, como primeiras nações do Brasil, nós temos o direito de viver e viver bem. Nós temos que mostrar que quando a gente luta pela demarcação da terra, nós estamos garantindo uma coisa que vai ser debatido em 2018 aqui no Brasil, que é a questão da água, a água subterrânea e a água dos rios. E nós temos que estar preparados para isso. Quem são os donos das minas de água no Brasil? Ninguém debate isso. Então, nós, indígenas, vamos levantar essa questão em 2018. E tem mais um vídeo aí que eu queria mostrar sobre a marca dos jogos, a logo dos jogos. Tem essa marca aqui que é da prefeitura, né? Feita pela prefeitura, e tem essa que nós fizemos que vai ser mostrada agora essas cores, como elas foram feitas, como elas foram desenhadas, né? Bom, enquanto está arrumando ali, para não perder tempo, eu queria salientar que essa peça, assim como o Kali, foi aquele bonequinho,
foi feito pelo meu irmão, que é o Carlos Terena, foi desenhado por ele, não foi um artista plástico, não foi tudo que a gente puder usar, volto a dizer, da inteligência, da experiência e da capacidade indígena, nós vamos usar para que a gente possa realmente mostrar que quem faz os jogos são os índios, quem idealizou os jogos foram os indígenas, e não é um evento do governo, nem do governo federal, nem do governo estadual, nem do governo municipal, né? Agora está passando aqui. Essa é uma das peças, né, que compõem a logo. Que acaba resultando nessa logo que foi aprovada pelos índios de mais de 30 países, que vai servir para a vida toda. E queria dizer também para os senadores aqui presentes que vai ser um momento histórico para nós indígenas do mundo todo. No final do evento, nós vamos lançar aquilo que seria a FIFA dos Índios. Nós vamos criar um Conselho Mundial Internacional Indígena para os Jogos Indígenas. Não é FIFA, não, né? É melhor falar COI, Comitê Olímpico, né, Internacional, mas dos indígenas, formado pelos indígenas. E lá vamos decidir também onde vai ser feito os segundos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E lá também vai ser decidido de quanto em quanto tempo nós vamos fazer. Eu queria, por último mesmo, agradecer a todos vocês por essa oportunidade, né? Aqui outros atores dos Jogos falarão, mas como indígena brasileiro, como criador, né? Como inventor dessa modalidade que nunca existiu na história dos povos indígenas do mundo, pedir também o apoio dos senhores, né? O senador Romário já se comprometeu de estar lá na abertura, esperamos que participe da cerimônia sagrada também, né? Assim como a senadora Lídice, o senador Donizete vai estar lá, que é a terra dele, e também pedir que seja divulgado aqui no Senado esse tipo de ação afirmativa dos povos indígenas. Nós vi aí no discurso do senador que ele acho que foi algum erro, que disse que vai começar dia 23. Na verdade, nós vamos começar dia 20 de outubro. Dia 20 de outubro, chegam na cidade de Palmas em torno de 2.500 indígenas, né? Metade do estrangeiro e metade do Brasil. E nessa ocasião, nós esperamos também que a cidade de Palmas esteja preparada para receber esses estrangeiros do ponto de vista estrutural, comercial, hoteleiro e principalmente da simpatia do povo. E nós convidamos, senador Romário, que eu queria falar isso mais diretamente à sua pessoa, já um zagueiro jogando como apoiador dos Jogos Mundiais, que é o Cafu, né? E certamente nós vamos querer que o senhor seja o nosso centroavante também nos Jogos Mundiais. E da parte artística, nós temos o apoio, já como madrinha também, a grande cantora da Bahia, né? A Margarete Menezes. A gente queria trazer o Milton Nascimento, mas ele está meio doente, né? O Chico Buarque, ele disse que vai estar na Europa, né? Então, Paulo Betti vai estar com a gente também. Salientar a importância dessas personalidades apoiando a causa indígena, assim como o Carlinhos Brown, e lá do Tocantins, o famoso Genésio, né? Com a sua simplicidade e tal, mas a importância de que nós não fazemos acepção das pessoas, mas queremos realmente somar e naquele dia fazer uma grande celebração dos povos do mundo,
aqui no Brasil e lá na cidade de Palmas. Muito obrigado. Estou acolhendo a sugestão de que a nossa vice-governadora fale um pouco depois para que ela possa se entrar mais em contato com as falas que estão aqui, já que ela chegou um pouco depois dos convidados. Presidente, Então, só uma curiosidade. Eu tenho duas perguntas aqui para fazer. A gente espera todos eles finalizarem para depois. se for diretamente a ele, pode fazer. É o nosso amigo Marco. Qual é o exato significado do fogo sagrado nos Jogos Indígenas? E quando serão as Olimpíadas Mundiais? O fogo sagrado, nós indígenas, a grande força dos povos indígenas, não só do Brasil como do mundo, é a força espiritual. Então, os pajé, como chamado aqui no Brasil, da Rússia, da África, da Ásia também, e do Brasil, nós vamos fazer juntos o acendimento do fogo sagrado, que é o fogo tradicional do pajé. Então, nós não usamos o fósforo para acender esse fogo, nem o isqueiro. Então, ele vai ser feito, por isso eu disse que ele é feito uma cerimônia um dia antes, para que ele possa ficar aceso. E o conteúdo desse fogo sagrado é iluminar novos caminhos para os índios e para o mundo, né? Todo mundo diz que o índio sofre, mas o mundo está sofrendo também, com a pobreza, com a questão do meio ambiente, né? Então, nós queremos mostrar isso do ponto de vista da cerimônia espiritual indígena, que é uma coisa séria, não é para qualquer pessoa. E isso vai ser feito no dia 22, um dia antes, ao pôr do sol. Então, muita gente fala, mas que hora que vai ser? Ao pôr do sol. Mas que hora? Ao pôr do sol. Olha para o sol. Quando o sol estiver baixando, se você não estiver lá, você vai perder a cerimônia, né? Porque isso é uma orientação dos nossos pajé, fazer ao pôr do sol, com todas as pessoas, autoridades que quiserem participar. Esse fogo fica aceso naquele dia. No dia seguinte, vai vir um atleta, aí sim dos Jogos Mundiais, junto com atletas da cidade, para levar esse fogo para dentro da arena, para acender a grande pira dos Jogos Mundiais, né? Assim, basicamente é isso que vai ser feito. Mas não seremos nós que faremos, serão os pajés que estão nas nossas aldeias já cuidando de nós, abrindo os caminhos para que a gente possa fazer realmente um evento consciência e coração. A outra pergunta... Quando é que serão as Olimpíadas Mundiais? Nós vamos chegar dia 20 lá. 21 e 22, nós temos o que nós chamamos de Festival das Culturas Indígenas. E no dia 22, como eu expliquei, a gente vai estar acendendo o fogo sagrado num ponto da cidade. E no dia 23, esse fogo sai desse local e entra como parte da cerimônia indígena da abertura dos Jogos, que vai ser no dia 23, dia do aviador, né? Que é meu dia também. Sim, mas esses jogos agora desse próximo de outubro já são as Olimpíadas ou é o Mundial? Sim, já são. É o que a gente... Olimpíada Mundial, tá. Então, ok, obrigado. Ele... Entendi. Por conta do... Esse evento que Vossa Excelência está querendo levar para a Bahia... Aí é a nacional, são os Jogos Nacionais. Em relação a isso, tá, obrigado. Porque aí o Rio de Janeiro não vai nos tomar. Jogos Mundiais, eu esqueci de... Tem meu voto, senadora. Jogos Mundiais, eu esqueci de explicar, só um minutinho, senador. Os Jogos Mundiais é composto de 3 grandes modalidades. Uma que a gente chama de modalidade tradicional de identidade, que só aquele povo faz, como o futebol de cabeça, né? É muito conhecido hoje pela mídia.
A segunda modalidade são os jogos tradicionais de competição. Travessia de rio, natação, né, para homens e mulheres, corrida de 8 quilômetros, que está sendo organizada junto com a prefeitura, e também o arco e flecha, né? Esse arco e flecha, para homens e mulheres também, eu acho que vai ser o grande lance dos jogos, além do futebol de cabeça, né? Porque aí vai disputar Brasil e Estados Unidos, Brasil e Canadá, né? Agora, o grande desafio, por isso que é um exercício muito interessante os jogos, é saber qual tipo de... Tem canoagem também, né? Qual tipo de canoa que nós vamos usar, né? Que os índios do Canadá têm aquelas canoas de couro, né? E nós temos aqui da própria madeira da Amazônia, que é mais pesada. Qual tipo de flecha que nós vamos usar, né? É a flecha que vai ser usada nos Jogos Olímpicos do Rio? Ou é uma flecha que nós vamos usar que só o brasileiro usa, né? Então, nós estamos discutindo isso com esses outros guerreiros de outros países. Qual que nós vamos usar? Então, não tem uma fórmula, por isso que eu disse que não tem uma fórmula exata de como que vai ser, mas tem uma coordenação, tem um comando, né? Que é esse que vai virar essa comissão internacional que eu me referi. Obrigado.